E se agora você pudesse pegar um papel e uma caneta e escrever assim, o porquê que a minha vida não está do jeito que eu gostaria que estivesse? Então, por que minha vida financeira não está como ela deveria estar? Por que o meu casamento não está como deveria estar? Ou por que eu ainda não encontrei uma pessoa para me casar, ou, enfim, para desenvolver um relacionamento? Por que minha vida profissional não está como eu gostaria que estivesse? Por que meu relacionamento familiar não está como eu gostaria que estivesse? E assim por diante. Se você pudesse pegar um papel e uma caneta e colocar o porquê não está, né? Quem é o culpado de não estar como você gostaria que estivesse? Quem você colocaria? Em relação ao seu casamento, por exemplo, aos relacionamentos, por conta do seu cônjuge. Então, o meu cônjuge é o problema. Ele que não consegue fazer as coisas como eu gostaria que ele fizesse, ele que não consegue se comunicar, ele não consegue expressar os sentimentos. Se fosse, por exemplo, na sua família, quem você colocaria? Talvez os meus tios são chatos demais, ou o meu primo que não sabe perdoar, ou a minha avó que tem um coração muito duro, e assim por diante. Em relação ao profissional, o meu chefe que é muito chato, o meu patrão que não consegue valorizar ninguém, o meu patrão que não consegue discernir nada. Talvez em relação até ao seu país, o presidente da república que não é tão bom quanto deveria ser, quanto poderia e assim por diante. Em relação às suas finanças, a culpa do governo cobrar muitos impostos, é por isso que eu não tenho mais dinheiro, é por isso que eu não sou mais rico, a culpa é do meu patrão que não dá aumento e assim por diante. Quem que você colocaria na resposta dessas perguntas? Eu te garanto, viu, que todas as que eu citei agora são respostas erradas. Porque no final das contas, existe uma palavra chamada autorresponsabilidade. Ela diz que você é o responsável por a sua vida estar do jeito que ela está, em todas as áreas. Por mais que você não consiga compreender isso, e você pode agora até ficar um pouco desapontado em relação a essas coisas, mas no final das contas, a sua vida amorosa, a sua vida financeira, a sua vida profissional, em todas as outras áreas, elas estão exatamente como elas deveriam estar. Existe um princípio judaico-cristão, bíblico, que diz o seguinte, que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso ele também, tudo que ele semear, né, plantar, ele também há de colher. Isso está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E não é apenas um princípio e palavras jogadas ao vento. Você consegue perceber isso na sua vida em algumas áreas, só que em todas ela é real. O fato da sua vida financeira não estar como ela gostaria, como você gostaria que estivesse, não é culpa do seu patrão, não é culpa das outras pessoas. A questão é que é muito prudente para nós colocar a responsabilidade sobre o outro, porque se a responsabilidade é do outro, eu não preciso mudar. E não somente do outro, mas se a responsabilidade é de uma outra coisa, como por exemplo, eu não emagreço porque o meu metabolismo é lento. Isso é colocar a responsabilidade sobre uma outra coisa. E se de outra pessoa a responsabilidade, eu não preciso então fazer nada em relação a isso, porque eu não sou o responsável, né? Então, se a culpa do meu casamento está ruim é por conta da minha esposa, do meu cônjuge e assim por diante, então tá tudo bem, é só esperar ela mudar. Se a minha vida financeira tá horrível porque meu patrão não dá aumento, ou porque eu não, o Brasil é um país onde não dá para crescer financeiramente falando, porque isso ou por aquilo, eu apenas deixo na mão de outras pessoas. Eu não preciso fazer nada em relação a mim mesmo para mudar. Mas a questão é que, acredite, é um padrão em todas as pessoas que crescem, prosperam em qualquer área, e pessoas que saíram do nada, tá? Eu não tô falando de alguém que veio de uma família próspera, rica, nenhum outro tem um mérito ou um demérito, tá? Mas eu tô falando em qualquer pessoa que você viu crescendo, prosperando e que tem muito protagonismo, tá? Que tem protagonismo financeiro, que, sei lá, começou uma empresa ou que cresceu muito como CLT mesmo, saiu como um funcionário e, sei lá, começou como um auxiliar e hoje talvez o CEO da empresa, talvez é o que tá tomando conta de uma grande área da empresa. Todas essas pessoas são autorresponsáveis. Ao invés de colocar a responsabilidade de mudança sobre outras pessoas, elas tomam para si a responsabilidade de mudança e elas fazem o que precisa ser feito para mudar. Então, o tema autorresponsabilidade, ele é muito difundido hoje em dia, muito falado por alguns, né? Só que realmente é uma coisa que o quanto antes você tomar conta para você, o quanto antes você pegar e de uma forma muito forte, mais protagonismo, ou seja, mais você cresce e prospera. Porque todas as pessoas, em todas as áreas, elas são duas coisas apenas. Ou ela é uma vítima, ou ela é protagonista. Quando eu falo de ter protagonismo, eu falo de ser alguém que cresceu, se desenvolveu, prosperou. Quando eu falo de ser vítima, eu falo sobre culpar, sobre colocar sobre a responsabilidade do outro uma coisa que compete somente a mim. Por exemplo, eu não emagreço porque na minha casa as pessoas compram coisas hiperpalatáveis o tempo todo. Meu Deus, o tempo todo eu tô do lado de biscoito recheado, né, de bolacha, de isso aqui, de miojo, de um monte de coisa. E como que eu vou emagrecer assim? Ou seja, eu coloco sobre a minha família a responsabilidade do meu emagrecimento. Quando na verdade sou eu o culpado. Quando na verdade sou eu que não tô fazendo nada pra mudar. Quando, na verdade sou eu que não estou me responsabilizando pela atitude de mudança. Até porque eu enfrentei, por exemplo, exatamente esse exemplo. Eu passei muito tempo da minha vida culpando a minha família de uma forma indireta. Lógico, eu não chegava neles e falava, vocês são os culpados por eu ser obeso. Mas eu colocava sobre eles, mentalmente falando, a responsabilidade de eu ser gordo. Então, como que eu vou emagrecer, né? Se é tão bom eu chegar da escola e, eu comer uma caixa de chocolate, né? É tão bom eu ver a minha família, comendo ali. Nossa,
como que eu vou perder esses momentos em família, né? Todo dia ali quase comendo uma coisa diferente. Nossa, como é bom isso. Na verdade, eram historinhas que eu tava contando pra mim mesmo e colocando a responsabilidade sobre o outro. Quando chegou o momento que eu falei, não, compete a minha mudança. Eu sou o responsável por eu estar com 118 quilos. Eu tenho o peso que eu mereço ter, porque eu que construí isso com o passar do tempo e eu gerei isso. Basicamente tudo é resultado. O dinheiro que você tem na conta é resultado, o peso que você tem é resultado, e assim por diante. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa em relação. Então, independente da minha família comprar coisas e palatáveis para eles comerem, eles podem comer. Eu não vou. Ah, Gabriel, mas precisa de muita disciplina para isso. O que precisa para mudar é um outro ponto, que nós vamos chegar nele também. E também é responsabilidade sua, tá? Só adiantando. Mas a questão é que o primeiro start é você entender que o fator mudança, o primeiro passo de mudança é você entender que você é autorresponsável e que não é o outro culpado. Então, quando eu entendi isso, eu falei, olha, eu preciso agora mudar, preciso alterar um pouco da minha alimentação, eu preciso começar começar pequeno, mas eu preciso começar mudando algumas coisas, porque enquanto eu coloco a responsabilidade sobre o outro, eu vou continuar da mesma forma. E aí a questão é o como. Daí, eu tenho os outros vídeos no canal, você pode até acompanhar no card aqui em cima, vai ter um vídeo sobre consistência, que você pode entender como você consegue implementar hábitos de forma consistente, né, e ser consistente, e começar, né, as coisas, terminar as coisas. Mas o start inicial é sempre a autorresponsabilidade. Sobre a questão financeira, o mesmo ponto. Quantas pessoas, ou talvez seja você alguém, que responsabiliza todo mundo por ser o culpado de você não prosperar financeiramente, de você não crescer, da sua empresa não ir pra frente, ou de você no seu trabalho ganhar sempre a mesma coisa. A pergunta que eu te faço é, se você é CLT, tá? Trabalha pra uma outra pessoa, pra um patrão, né? Você tem uma empresa, a pessoa tem uma empresa, ela te contratou pra trabalhar pra ela. E você reclama porque você não ganha pouco, não ganha muito, né? Sempre já tá 5 anos ganhando a mesma coisa e assim por diante. Pergunte a você mesmo, quantos cursos, quantos treinamentos, quantos livros você leu dentro daquela área para você conseguir ter habilidades diferentes para então progredir financeiramente, né, e progredir de cargo. Porque eu te garanto que se você estivesse fazendo isso, primeiro, você já não estaria culpando o seu patrão ou a empresa. Segundo, você, se não crescesse naquela empresa, já teria saído dela, que você não conseguiria continuar no mesmo ambiente onde você não cresce. E terceiro, você provavelmente gostaria já de ir para um outro cargo, de avançar mais ainda, de não ser mais aquela pessoa ali, mas sim ir já para um próximo nível, a pegar uma gerência, pegar uma liderança, ser um executivo, que seja. Você já teria progredido. A pergunta que eu faço é, quais ações você tomou para ganhar mais? Ou você apenas ficou reclamando, falando, realmente, ninguém valoriza ninguém. Eu me dedico tanto, me empenho tanto. A questão é que nós não recebemos, não ganhamos por conta do quanto que a gente se esforça, mas sim por quanto de valor que a gente gera. Então a pergunta que você deve fazer é, o quanto de valor eu tenho gerado nessa empresa e sempre mais para que eu realmente ganhe mais dinheiro. Se você questionou, por exemplo, por que eu vejo pessoas ao meu redor que estão ganhando mais dinheiro do que eu e elas têm empresas iguais às minhas e elas estão crescendo muito. A pergunta que eu te faço é, quantas formações você fez nessa área? Quantos cursos e treinamentos você fez e se comprometeu a fazer? Não é comprar, tá? Não é ser um comprador de curso, mas quantos cursos você fez para aprender mais sobre vendas, para aprender mais sobre tráfego pago, inteligência artificial, colaboradores, gestão de pessoas, né? Contratar colaboradores melhor, ter melhores talentos, ser um melhor gestor. Quantos cursos você fez nessa área? Ou você apenas ficou parado reclamando do macro ambiente? Então a questão é que o start sempre vai ser autorresponsabilidade. Você olhar para você mesmo e entender que a vida que você leva hoje, ela é completamente resultado do que você fez. Por mais que você não consiga entender. Gabriel, mas eu tinha um sócio, cara, e o cara simplesmente vazou da empresa, pegou tudo que ele tinha e tudo que a gente tinha na empresa junto e foi embora. E o que eu faço, cara? Como que eu sou o culpado disso? Sim, você que foi ausente demais da sua empresa, você que colocou as coisas na mão do incompetente, foi você que confiou demais em uma pessoa que não era para ter confiado, começou a confiar fora do tempo. Quando você coloca sobre você a responsabilidade, você fala, cara, então o que eu posso fazer para não cometer o mesmo erro depois ou para corrigir isso agora? Então, quando você coloca sobre si, você sempre olha para algo que você pode mudar. Entende? Autorresponsabilidade é focar aonde eu consigo controlar. Porque se eu começo a olhar para outros problemas, não, aquele cara que é um mesquinho, foi ele que me roubou e tudo mais, tá? Só que você não consegue mudar essa pessoa. Agora, você sim. Você consegue mudar os seus hábitos, suas atitudes, suas responsabilidades. Você consegue sim ter responsabilidade agora e entender que a culpa foi sua. A culpa foi sua. E quando você olha para isso, para o seu peso, para as suas finanças, para o seu trabalho, para o seu casamento e assim por diante, você entende que, cara, realmente eu preciso mudar. O que eu preciso fazer? Porque a pessoa que está próxima de você, ela vendo sua mudança e seu crescimento, ela se sente inconformada, ela se sente incomodada de ver você crescendo e indo para outro nível e ela continua ali. O ambiente nivela muito bem isso. Por exemplo, se você reclama do seu relacionamento, do seu casamento, mas você mulher, por exemplo,
exemplo, o meu marido, não me dá atenção, ele não me dá presentes, não me dá atenção como eu gostaria de dar, ele não ouve a mim quando eu vou falar com ele não presta atenção, e assim por diante. Mas a questão é, o quanto você também tem se doado pra ele. E o vice-versa. O homem reclama, minha esposa não quer nada comigo, minha esposa não me ouve, ela não me respeita, ela não me honra, ela, enfim, e etc. Diversas reclamações que você ouve constantemente, mas você, homem, o quanto que você tem se empenhado no seu casamento, o quanto que tem sido uma prioridade pra você, a sua esposa, o bem-estar dela, ela se sentir respeitada, honrada, amada, quantas vezes você pensou, às vezes, em dar um presente pra ela de forma espontânea, você tem isso intencional, sei lá, está na sua agenda em algum momento em fazer isso, eu preciso todo mês pensar em uma forma de comprar um presente pra minha esposa. Tenho certeza que se você focar nisso, ela vai olhar e falar, olha, realmente, o meu marido está se desenvolvendo, ele está fazendo tudo o que ele pode fazer. A questão é, eu não estou. Essa pessoa entende. E a questão é, Gabriel, mas e quando eu estou fazendo para o meu cônjuge, mas para outras pessoas no geral, tá? E quando eu estou fazendo no meu trabalho, nas finanças, no meu relacionamento, parece que a pessoa não muda. Entenda uma coisa, se ela não mudar, ela vai partir. Ela mesma vai embora. Porque ela consegue entender que ela não merece você, eu digo no seu trabalho, por exemplo, um patrão, ele vai olhar e falar, cara, você eu não consigo pagar pelo dinheiro, pelo tanto que você tá agregando. Então assim, alguma coisa vai acontecer. Ele não vai chegar, obviamente, em você e falar, vai embora daqui, às vezes pode ser que sim, mas ele vai começar a compreender que ou você precisa receber mais, ou você precisa sair daquele local. E você mesmo por si só, começa a se conformar com estar ali e sem ir para um próximo nível. Então, comece a olhar para todos esses pontos da sua vida, que eu comecei lá no início falando para você anotar, e verifica agora, quem é o responsável por tudo isso? Quem é o responsável por mudar absolutamente a sua vida? Quem é o responsável pela vida que você tem levado? Então, sempre antes de olhar para o outro e o que o outro deveria estar fazendo, é importante e necessário que a gente olhe para nós mesmos e sejamos autorresponsáveis. E pode acreditar que todas as pessoas que você admira e que você olha, por exemplo, na vida financeira, na vida conjugal, que você olha e fala, aquele casal gostaria de ter um casamento como aquele, eu gostaria de ter uma empresa próspera como essa, eu gostaria de ser um CLT próspero como esse, porque você pode crescer muito no CLT também, não é obrigado você ter uma empresa, mas se você gosta da sua carreira, eu admiro muito esse médico. Entenda que todos eles são autorresponsáveis. E eles olham para si mesmos e falam, olha, realmente eu consigo crescer e depende apenas de mim, apenas das minhas ações e aquilo que eu faço. E Gabriel, como começar a mudar então? Entendendo que eu preciso ser autorresponsável. Como que eu começo um plano de ação prático para que eu comece a ser mais autorresponsável com as minhas coisas e eu comece a fazer o que eu deveria fazer? Primeiro ponto, mude os seus comportamentos. Comece a ser intencional. Isso vai ser difícil no começo, tá? Vai ser difícil você mudar um comportamento verbal, né, de aquilo que você está falando, um comportamento não verbal. Sempre que nós ouvimos uma pessoa, quando você ainda não é autorresponsável, quando você ouve alguma situação, quando você está enfrentando alguma situação, a sua reação automática é já falar, mas é por causa do fulano, mas é o ciclano, mas é você que é assim. Mas a questão é que você precisa ser intencional. Então, sempre que você estiver numa roda de conversa ou alguém vier colocar alguma coisa sobre você e falar que você é o culpado, enfim, tiver uma situação de problema, seja intencional e olhar e falar, não, eu preciso ser autorresponsável, eu preciso mudar, eu não posso colocar novamente sobre essa pessoa a tarefa. Então, você mesmo vai, primeiro, não ser reativo. Então, inclusive é um princípio cristão, bíblico, que diz, olha, que o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. Então, que ele seja mais pronto para ouvir e não reaja espontaneamente de falar e já de cirar. Então, primeiro ouça e não reaja de primeiro momento. Primeiro, absorva aquela informação e aí você já vai, por ter esse conhecimento, já vai entender que a autorresponsabilidade faz parte de você. E aí você então vai olhar e falar, olha, tá, o que eu posso fazer nesse momento? Qual é a solução para esse problema? Pessoas autorresponsáveis, elas focam muito mais na solução do que em mastigar o problema e ficar um tempo todo sobre o problema, sabe? Pessoas que vêm descarregar um monte de lixo problemático de você, só que elas não estão pensando em solução nenhuma, só quer falar do problema e o tempo todo. E aí a desculpa é, não, eu quero desabafar. Não é desabafo isso. Isso é reclamar o tempo todo, e pessoas que reclamam não são autorresponsáveis. Então seja intencional no seu comportamento, né, em relação a ser autorresponsável. Então primeiro, ouça o que tiver sobre você, olhe para a situação, fique em silêncio, não age instintivamente e pense sobre o que você pode fazer em relação àquilo que está sob o seu controle, o que você pode agir, o que você pode melhorar para que então as coisas estejam diferentes em relação a isso. Segunda coisa, de pessoas autorresponsáveis, que você pode começar a executar o quanto antes, os seus pensamentos, cuide com o que está dentro dele. E Gabriel, como que eu consigo mudar os meus pensamentos? Muito simples. Como que você altera, por exemplo, o conteúdo de um container, sei lá, de uma lata de lixo, tá? Só um exemplo aleatório. Mudando o que você coloca dentro dela. Então, o que está na sua mente, 86% inclusive do que está na sua mente, vem do que você vê e do que você escuta. Então, como mudar os meus pensamentos? Mudando aquilo que você vê e aquilo que você está ouvindo. Então, quais são os filmes que você está vendo? Quais são as falas? Quem você está escutando? Quais pessoas? O que você está vendo? Se você vê, por exemplo, muito jornal de tragédias e de assaltos e de problemas, isso é muito só problema. E você vai ficar treinado a sempre olhar para o problema, treinado a sempre ouvir reclamações e nunca pensar na solução. Então,
cuide com os seus pensamentos. E como você cuida? Como eu já disse, cuidando com o que você está vendo e com o que você está ouvindo. E terceira coisa, cuide dos seus sentimentos, tá? Cuide bastante dos seus sentimentos e eu sugiro muito que você comece a cultivar talvez a escrita ou talvez tenha alguém de sua confiança que está na mesma jornada que você, de ser mais autorresponsável, na qual você possa compartilhar o que você tem sentido. Mas no modo geral, diariamente falando, é interessante que você cultive algum lugar de escrita, em que você, por exemplo, pode colocar: hoje eu fiquei com muita vontade de reclamar sobre tal situação, sobre tal assunto, eu estou muito irritado por conta de tal coisa que está acontecendo, mas eu preciso ser mais autorresponsável. E comece a afirmar mais isso, tá? Eu encorajo você a todos os dias pela manhã escrever 10 vezes: eu sou autorresponsável, eu sou autorresponsável. Se você acha isso muito ridículo, tudo bem, faça mesmo achando ridículo. Você vai entender o quanto que isso vai reforçar na sua cabeça em relação à sua identidade. E quanto mais você reforça, pro nosso cérebro é como se fosse a gente chama isso de trilha neural. É como se eu pegasse eu já dei esse exemplo em outros vídeos do canal, a qual você consegue, sabe quando você tem uma grama e você fica passando por ali várias vezes? E aí forma tipo uma trilha, né? E as pessoas que chegam por ali, elas, olha, tem uma trilha aqui, elas passam pelo mesmo local. E quanto mais as pessoas passam, mais forte fica aquela trilha. Então é importante que, e isso vem no nosso cérebro pela repetição. Então quanto mais você repete uma fala, quanto mais você repete uma atitude, mais fácil fica e mais aquilo faz parte de você. Então se você tem dificuldade com isso, comece todo dia a escrever. Só escrever, escrita, tá? Não digitar. Escrita mesmo. Também tem estudos que mostram que escrever fixa muito mais o conteúdo na sua cabeça do que você digitar, tá? Isso é comprovado. Então escreve mesmo, eu sou autorresponsável por uma semana, 10 vezes no caderno. Eu tenho certeza que você vai começar a ser muito mais intencional e de forma instantânea você vai começar a ver diferença na sua vida em um absurdo, tá? Você vai começar a ver, e eu te garanto isso, com exemplos práticos que eu já te dei, alterando isso, sendo uma pessoa autorresponsável, você muda de forma instantânea os resultados que você tem, tá? Porque se eu mudo aquilo que eu penso, eu mudo os meus sentimentos, se eu mudo os meus sentimentos, eu mudo os meus resultados, né? Porque tudo é consequência do que nós pensamos, do que nós falamos, são só consequências. Então, comenta aqui embaixo qual foi uma lição importante que você aprendeu nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu curtir e até mais.